estamos de volta aqui, já cumprimentando a você e toda a sua casa na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito bom ter você aí do outro lado, prestigiando o nosso trabalho, curtindo aí e compartilhando os nossos vídeos. E você que ainda não é inscrito, né, eu te convido a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho aí, para que sempre que sair vídeos novos, você possa ser notificado. Tá bom? Quero lhe convidar a ler comigo, sem demora, um texto que se encontra no livro do 2 Reis, capítulo de número 4 e o verso de número 8. Diz o texto, 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8. Quero lhe convidar a ler comigo, é claro, se você puder. Diz o texto: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde morava ali uma mulher rica, o qual constrangeu a comer pão, e todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e colocamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que todas as vezes que ele vier passar por Sunem, ele se retire para lá. Nós já estamos observando que o texto é claro, está falando sobre Eliseu. Quem foi Eliseu? O sucessor de Elias. Elias, o profeta que profetizou contra o reino do norte, contra a casa de Acabe e contra a casa de Jezabel. O Elias, ele era um homem separado para Deus, um homem temente a Deus, um homem escolhido, uma ferramenta preciosa. Mas agora chega o momento em que Deus ele vai arrebatar Elias, vai levar Elias em uma carruagem de fogo para os céus, e a Bíblia diz que Eliseu ele estava acompanhando Elias, ele não se apartava de Elias. Aonde estava Eliseu? Onde estava Elias, estava Eliseu. E a Bíblia diz que quando o Senhor resolve agora levar Elias em uma carruagem para o céu, a Bíblia diz que lá está Eliseu, perto de Elias, pois ele não se apartava. Quando a carruagem ela vem e leva Elias, a Bíblia nos diz que a capa cai, a capa de Elias cai. Lembrando que Eliseu, ele foi discípulo de Elias, ele aprendeu como Elias, ele almejava ser como Elias e um pouco mais. Ele um dia, quando Elias pergunta para Eliseu, Eliseu, o que é que queres, o que é que você quer que eu te faça antes que o Senhor me tire daqui? Antes que o Senhor me tire da terra? Ele diz, olha, eu vou lhe fazer um pedido ousado. Eu quero que o Senhor me dê a porção dobrada que há na sua vida. Aquilo que você faz, eu quero fazer o dobro. Eu quero uma porção dobrada, Elias. E a Bíblia diz que Eliseu, ele foi ousado no seu pedido, mas Elias olhou para ele e diz, olha, você vai receber, é claro, se você me ver sair daqui. Quando o Senhor me tirar daqui, se você me ver sair, com certeza o Senhor lhe concederá. E o fato é que Eliseu, ele acompanhou, ele viu, ele assistiu o dia em que o Senhor tirou Elias da terra, e quando Elias está subindo naquela carruagem de fogo, a Bíblia diz que a capa de Elias cai. Eliseu pega essa capa, ele lança sobre o Jordão se abre e ele volta, passando sobre o Jordão com os pés enxutos. O Jordão havia se abrido. Ali começa o grande ministério do profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que um dia desse, agora, já com o ministério formado, separado, um homem usado por Deus, ele está passando por Sunem. E ali em Sunem morava uma mulher rica, e sempre que Eliseu passava, ele subia e descia. A Bíblia nos conta que essa mulher ela ficava observando a vida desse homem de Deus. Ela observou tanto que chegou ao ponto dela chamar o seu marido e dizer, marido, vem cá, vamos bater um papo aqui. Eu tenho observado que esse homem que passa todos os dias por aqui, por Sunem, ele é um santo homem de Deus.
Ele é diferente dos demais que passam por aqui. Vamos fazer para ele aqui um quartinho lá em cima, obra de pedreiro. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que sempre que ele passar por aqui, ele se retire para lá para descansar, pois ele é bem-vindo em casa, pois ele é um homem diferente. Ele é um santo homem de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Um homem separado, um homem diferente, que ele consegue chamar a atenção de pessoas, mesmo sem muitas palavras. E eu aprendo com esse texto da Sunamita, essa mulher de Sunem, que às vezes nosso testemunho ele fala mais alto do que as nossas próprias palavras. O nosso testemunho de vida, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde nós ficamos e frequentamos, fala muito mais do que as nossas palavras. Talvez falando aí 40 minutos, 1 hora ou quem sabe mais, nós não conseguimos atingir a meta de um testemunho tão forte como a nossa postura, o nosso caráter por onde nós passamos. E era justamente isso que aquela mulher de Sunem, ela observava na vida desse moço chamado Eliseu. Sunem ficava entre Samaria e o Monte Carmelo. Então Eliseu estava, ora passando por Monte Carmelo, ora voltando para Sunem, ora indo para Samaria, ora indo por Monte Carmelo. Ele estava nas suas caminhadas e ele passava sempre por Sunem. O texto não nos diz muito claro, mas eu acredito que ele morava em Sunem, ou ele morava justamente nessa região. E a Bíblia diz que em uma dessas passagens a mulher começa a observar a vida desse homem, desse moço diferente. O caminhar de Eliseu era diferente. Eliseu tinha uma postura diferente. Eliseu tinha uma conduta diferente. O olhar de Eliseu é isto. Era um olhar diferente, um olhar manso, um olhar humilde, um olhar de alguém que está olhando por cima, alguém que tem uma visão ampla, alguém que tem Deus na vida, alguém que consegue dar um testemunho sem falar muito. Não que ele não falasse, não que ele não era ousado, não que ele não tinha uma boa palavra, ele tinha, mas o testemunho de vida marcou a vida daquela mulher, a qual ele parava sempre para comer pão. Parando na casa dessa mulher, com certeza a mulher observava que Eliseu era aquele homem humilde, simples, mas um homem que tinha bagagem, um homem que não falava tanto, mas um homem que tinha uma postura, um caráter polido, alguém que você já conviveu com pessoas assim. São pessoas simples, que não conversam tanto, que não têm tantas coisas para falar, mas um gesto dessa pessoa marcou a sua vida. Eu já vivi com pessoas assim. Eu tive no passado um amigo, um irmão, evangelista, José Carlos de Amorim. A gente chamava ele de Pastor Amorim. Um homem que por onde passava, ele deixava sinais do seu caráter, deixava um legado. E foi justamente com esse irmão, José Carlos de Amorim, Pastor Amorim, que eu aprendi muita coisa. Por muitas vezes lhe acompanhei em algumas cruzadas onde ele estaria pregando. Quantas coisas eu aprendi com o irmão Amorim sem ele falar, sem ele dialogar tanto. O seu testemunho de vida era muito, foi o suficiente para mim aprender. Já não está mais entre nós o irmão Amorim, pois o Senhor para si recolheu, está morando já na eternidade, mas deixou aqui um legado. Falo com propriedade acerca desse saudoso irmão Amorim. Agora eu estou observando que essa mulher, ela está de olho em Eliseu. Ela está olhando, observando, e eu aprendo com isso, que a gente não percebe, mas por onde a gente passa, tem pessoas analisando a nossa vida, olhando e medindo a nossa conduta, observando como falamos, como agimos, de que forma
nós procedemos, se o nosso caráter ele é um bom caráter, se nós temos uma conduta de alguém que preza por nossa família, que preza tanto pelo bem-estar da nossa casa, como o bem-estar dos demais. Então somos observados 24 horas. E para você que está me ouvindo, com certeza, fique atento. Tem pessoas se espelhando em você. Talvez você diz, olha, eu sou um Zé Ninguém, eu sou nada em cima da terra. Que importância eu tenho? Olha, eu quero lhe dizer que tem alguém acompanhando a sua vida. Alguém que tem o desejo e a vontade de ser igual a você. Uma pessoa decisiva, uma pessoa de um caráter polido. Alguém que fala e cumpre com aquilo que fala. Assim era Eliseu. A mulher então ela ficou pasmada, olhando a vida daquele moço, passando sempre por ali, parava para comer pão, conversava pouco, e sempre que falava, eram palavras de aconselhamento, palavras que colocavam no lugar aquilo que estava fora do lugar. Aí então ela chamou o marido e disse, marido, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você observou, mas eu tenho observado que esse homem que passa por nós todos os dias aqui, ele é diferente. Ele é um homem de Deus. E por ser um homem de Deus, vamos construir para ele aqui um aposento, ou um quartinho, um local de descanso, para que sempre que ele passar por nós aqui, ele possa estar se retirando. Vamos colocar uma cama, um candeeiro, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira para que ele possa se descansar, relaxar aqui, para que ele possa continuar a sua caminhada. Eu aprendo com essa mulher que pessoas do bem nós queremos perto de nós. Quantas pessoas nós queremos que essas pessoas que passam por nós, elas permanecessem na nossa vida? Bom, pois são pessoas de conselho, pessoas que só a sua presença já nos traz harmonia, já nos traz alegria. Eu lembro-me da minha saudosa mamãe, que já mora com o Senhor, era uma dessas pessoas que ela começava a falar, e quando ela não falava, só o seu gesto já dizia tudo. Mamãe era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que foi exemplo para muitas pessoas. Hoje já não mora mais entre nós, o Senhor já recolheu, já mora no Senhor, mas deixou um legado para mim e para os meus irmãos. E eu começo a analisar agora qual era o perfil, qual era a qualidade desse moço chamado Eliseu. Era um homem separado das coisas do mundo. Um homem que prezava na lei do Senhor. Andava na contramão do pecado. Ele era diferente. E nós estamos procurando pessoas assim. E confesso em lhe dizer que está difícil encontrar. Está difícil encontrar pessoas dessa forma. Pessoas que possam caber nesse perfil de Eliseu. Está difícil. Nós estamos vivendo um momento em que nós deparamos muito pouco com pessoas que tenham a qualidade de Elias e de Eliseu. Mas Eliseu, ele chamou a atenção daquela mulher por causa da sua intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus ele dá uma polida no nosso caráter. Ele dá uma polida na nossa vida, na nossa forma de pensar, no nosso modo de agir, na nossa caminhada. Eu posso estar sozinho, mas eu sei que tem alguém olhando para mim e esse alguém é Deus. Não é pelo fato de eu estar sozinho que eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser fazer. A ponto de eu dizer, olha, não tem ninguém me olhando, a minha família não está aqui, os meus amigos não estão aqui, posso fazer o que eu quiser que ninguém vai ficar sabendo. Mas olha, eu quero te dizer que tem sempre alguém olhando para você, admirando você.
Quantas vezes, quando eu termino de pregar, ou às vezes estou passando por algum lugar, alguns jovens, eles nos procuram e dizem, rapaz, eu gostaria de ser igual a você. Gostaria de saber pregar igual a você. De ter a sabedoria que você tem. É claro que eu não recebo para mim esse louvor, eu transfiro isso para Deus. Eu digo para essas pessoas, olha, você precisa e quer ser igual eu? Então seja temente de Deus. Seja uma pessoa separada para o Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Com certeza alguém estará olhando para você também e irá lhe dizer que gostaria de ser igual a você. Essa narrativa bíblica de Eliseu nos ensina uma lição gigantesca. Quase não se encontra pessoas assim. Hoje nós estamos observando pessoas depravadas, pessoas que se dizem cristão, pessoas que se dizem até mesmo do meio evangélicos, dos meios cristãos, independente do segmento, dizem que temem a Deus, mas não têm testemunho de vida. Dizem que servem a Deus, mas o seu testemunho é péssimo. Será que alguém já parou para olhar para você e já tem comentado com outras pessoas dizendo eu gostaria de ser igual o fulano, igual o Beltrano? Será que você já conseguiu chamar a atenção de alguém pelo seu modo de andar, de falar, de agir, de proceder? Será? Será que você consegue, com as suas atitudes, chamar a atenção de alguém como Eliseu chamou a atenção daquela mulher sem palavras? É uma pergunta que eu te faço. Nós precisamos mostrar ao mundo que não somos nós, mas quem vivemos. Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O que me faz compartilhar com você esse momento agora não é o meu desejo, o meu querer, mas a chamada que Deus tem na minha vida. Aquilo que Deus fez na minha vida. O meu modo de andar, de agir, não é uma coisa robótica, não. É automático, porque eu tenho Deus na minha vida. Eu não vou me esforçando, a ponto de dizer, não, eu preciso esforçar tanto, ao ponto de que pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou diferente. Não, isso é automático. O Espírito de Deus que está na minha vida, que está na sua vida, é quem te leva a andar dessa forma. É quem te faz ser diferente. É quem te faz mostrar quem você é de fato. Não aquilo que você quer ser. Eu aprendo que, às vezes, aquilo que eu quero ser, eu não consigo ser. Quando eu ensaio tanto para ser alguém, eu não consigo. Mas quando eu deixo o Espírito de Deus me dominar, eu consigo ser aquilo que às vezes eu não consigo. Aquilo que eu consigo ser aquilo que às vezes já tentei e por mim mesmo talvez não conseguiria. Mas com certeza o Espírito Santo me faz ser aquilo que às vezes eu não consigo ser. A ponto de alguém olhar para mim e para você e dizer, lá vai um homem de Deus. Se você não teve experiências o bastante, você precisa se preparar, pois pode chegar um momento em que Deus ele te colocará em um estreito, em que alguém lhe chamará para que você faça uma oração na casa dela, para que você expulse um demônio na casa dela, para que você vá falar de Jesus ou orar para alguém na casa dela. Talvez você diz, não, pregador, eu só sou um cristão, eu só sou alguém no meio da multidão. Não, você não é só alguém na multidão. Você é a luz do mundo e você é sal da terra. Então você precisa ser diferente. Você precisa fazer diferente. E como é que você precisa e consegue ser diferente? Deixando o Espírito de Deus moldando a sua vida. Você precisa se enquadrar na vontade do Senhor.
para que pessoas venham olhar para você e ver que em que você carrega a presença, a pessoa do Espírito Santo, e que em você o Espírito Santo de Deus reside. Você precisa ser diferente. Eliseu era um homem diferente, a ponto daquela mulher de Sunem olhar para o seu marido e dar testemunho de Eliseu para o seu marido, dizendo: ele é um homem de Deus. Você teria coragem de chamar qualquer pessoa para morar na sua casa? Você teria coragem de construir um quartinho, separar lá uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, para alguém que você não conhece de verdade? Ou para alguém que não tem um bom testemunho de vida? É claro que você não faria. Eu, particularmente, não faria. Somente as pessoas que são iluminadas pelo Espírito de Deus e guiadas, elas conseguem ser diferentes. Elas conseguem atrair olhares, a ponto das pessoas quererem imitar a nossa vida. A ponto de pessoas dizer: eu quero ser igual o irmão fulano. Se você não tem uma vida dessa forma, eu lhe aconselho a buscar a Deus. E diga a Deus: olha, mude a minha vida. Eu quero ser semelhante a Eliseu. Quero ser igual a Elias. Eu quero ser uma pessoa que, mesmo que eu não consiga falar muito, o meu testemunho de vida, Senhor, possa mudar a vida de outras pessoas. Pessoas queiram imitar aquilo que eu faço, a ponto de que elas venham ser transformadas. E o nosso testemunho, como eu disse no começo, fala muito mais que 1000 palavras. Tá certo? Se você não tem uma vida separada, se você não tem uma vida de oração, uma vida regrada, em que o Espírito Santo de Deus possa estar morando na sua vida, comece a pedir a Deus: Deus, me ajude. Eu preciso dessa presença para que eu possa ser luz no mundo e sal na terra. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não perca as esperanças, mas continue orando. Continue dando bom testemunho por onde você passar. Seus vizinhos, no seu trabalho, no meio da sua família. Você é um missionário da sua casa. Tá bom? Que Deus te abençoe. E preparando Deus, nós estaremos de volta aqui com mais um momento da Palavra de Deus.